Bom dia, nono ano. Vamos começar com nossas aulas de língua portuguesa do segundo bimestre. E estou aqui hoje para nós iniciarmos com a apostila do segundo bimestre, certo? Então, vocês vão pegar a apostila lá na unidade 4, tá? E vamos começar, né? Espero que vocês acompanhem, estudem, façam as atividades diariamente para que não acumulem os conteúdos, não acumulem tarefas, e a gente está aqui sempre à disposição para estar tirando dúvidas, tá? Não fiquem com dúvidas, tirem essas dúvidas conosco, tá bom? Nossa unidade, ela vai trazer o que? A reportagem, tá? Como tema central do gênero textual, né? O aprofundamento das informações. Então, a gente já trabalhou outros gêneros textuais dentro da linguagem jornalística, como a notícia. Então, a gente vai fazer paralelos de qual a diferença, né, de notícia e reportagem, tá bom? Mas dentro desse tema de reportagem, a gente tem aqui uma reflexão, e vocês vão fazer daí, né, onde vocês estão, na casa de vocês, sobre YouTubers. Você conhece algum YouTuber? Tenho certeza que sim, né? Hoje em dia nós temos aí vários YouTubers e acredito que vocês sigam vários deles, ou pelo menos alguns deles, e então vocês vão estar aí pensando em algum YouTuber que vocês sigam, né? Às vezes até a gente segue, não gosta muito, mas segue, gosta de estar vendo o que posta, se é engraçado ou por alguma outra razão, né? Costuma acompanhar o trabalho de algum deles? Então, normalmente, se a gente segue, a gente quer saber um pouquinho sobre o trabalho desse YouTuber, né? Por que eu sigo esse YouTuber? Então, aí vocês também vão estar refletindo sobre isso, né? Por que eu estou seguindo essa ou aquela ou aquele YouTuber? É para diversão? É porque eu gosto do estilo de vida? É porque eu também pretendo trabalhar com isso, certo? Quais são os seus motivos, certo? Quais temáticas são mais comuns nos vídeos postados por YouTubers? O que mais vocês veem como temas dos YouTubers? Moda, piada, comédia, produtos de cabelo, cosméticos, né? Quais são os temas mais comuns? Política, a gente tem de tudo, né? Na verdade, mas existem alguns temas que são mais comuns entre os YouTubers. Se você tivesse a oportunidade de ser um YouTuber por um dia, sobre o que você gostaria de falar? E aí? O que você gostaria de expor, de colocar nos seus vídeos, se você fosse YouTuber por um dia? Né? O nono ano é uma turma muito falante, né? Vocês teriam muitos assuntos para tratarem aí nos seus vídeos YouTubers, né? Então, olha só, essa unidade, como eu falei, nós vamos trabalhar com o gênero reportagem, tá? Nós vamos trabalhar com o predicado verbo nominal, identificar a derivação imprópria, dominar os principais casos de regência verbal, tá? E empregar adequadamente o acento denotativo da crase, tá? Então, esses serão os principais assuntos aqui desse bimestre, tá certo? Começando aqui no painel de leitura com reportagem, tá? Então, o que é a reportagem? Ela se difere da notícia, gente. A notícia, ela é um fato, tá? Ela tem data. Ela aconteceu hoje, ela aconteceu ontem, então ela é datada, certo? Então, esse fato, ele é noticiado naquele dia, sobre aquele acontecimento, simplesmente sobre aquele fato. A reportagem, ela é mais abrangente,
porque ela pega um tema, por exemplo, aquele fato, o que ele gera de polêmica ou o que ele gerou de reflexão sobre o que aconteceu. Então aí a gente cria uma reportagem, né? Então a gente sabe do momento em que nós estamos vivendo, né? Sobre o coronavírus. Então lá atrás aconteceu o fato, certo? Da contaminação do coronavírus. Então nós tivemos o fato. Várias reportagens foram feitas em cima do coronavírus por conta desse fato, certo? Ok? Vários fatos isolados aconteceram que geraram notícias, certo? Mas muitas reportagens em cima desses fatos foram criadas, né? Por conta desses fatos. Então a reportagem ela é uma coisa mais ampla e ela não tem uma data, né? Ela não tem validade. A notícia ela tem validade. Ela aconteceu ontem, hoje talvez ela já não sirva mais, porque ela aconteceu ontem. Quer dizer, hoje já é outro dia, já outras coisas aconteceram, certo? A reportagem não, ela é uma coisa que não tem uma data específica. Eu posso estar lendo uma reportagem e ela ser atual, ela ter sido escrita há algum tempo atrás, mas ela ter uma atualidade nos dias de hoje, tá? Então aqui diz assim, ó, para início de conversa, leia um trecho de uma reportagem sobre os YouTubers, novos profissionais de sucesso. Então aqui foi feito um levantamento, uma reportagem sobre a profissão YouTuber, certo? Então aqui a gente não tem uma notícia, um fato isolado que aconteceu, e sim a gente tem uma reportagem, tá? Então acompanhem comigo. YouTuber, a nova profissão. Certamente você já ouviu falar do website YouTube, Broadcast Yourself, que é sem dúvida uma referência em seu ramo no mundo inteiro, destinado à postagem de vídeos online dos mais variados gêneros. Fundado em fevereiro de 2005, o site que hospeda vídeos em formato digital já é o mais acessado do Brasil com essa especialidade. A plataforma, que foi comprada pela gigante Google em meados de 2006, tem se tornado parte do cotidiano de pessoas no mundo inteiro. Os YouTubers, como são conhecidos os criadores de conteúdo do website, são a grande febre do momento, conquistando centenas de milhares de visualizações mensalmente, lançando livros e até mesmo filmes. Talvez você não conheça nenhum desses tais YouTubers, mas com certeza já ouviu o nome de algumas dessas celebridades que estão em alta na mídia. Atualmente, os grandes produtores de conteúdo digital do website podem ser considerados como web celebridades, em meio ao público jovem, principalmente pelo seu grande poder de influência. De acordo com a pesquisa, os novos influenciadores, quem brilha na tela dos jovens brasileiros, publicada na revista Meio e Mensagem, em janeiro de 2016, os YouTubers ocupam 10 posições do top 20 mais influentes entre os jovens, o que aponta a força dessas novas celebridades. Então quer dizer que eles estão realmente se tornando pessoas conhecidas, principalmente entre o público jovem, né? Então, aqui algumas questões também para vocês refletirem. Olha só, você concorda que os YouTubers são influenciadores de opinião? Por quê? Então, você concorda que eles influenciam opiniões? Sim ou não, e por quê? Você acha que a atividade dos YouTubers pode ser considerada uma profissão? Por quê? Então, talvez há um tempo atrás as pessoas olhassem para isso de uma forma mais preconceituosa, né? Ou achando, não, isso aí é uma brincadeira, isso aí não vai virar, isso aí não vai ter futuro nenhum, né? E hoje a gente vê que é uma realidade, né? Grandes YouTubers aí tendo muito sucesso, ganhando muito dinheiro, né? A gente não sabe até quando isso vai durar, mas
a tendência que a gente vê é que isso vai perdurar sim. O público que acompanha os YouTubers é composto somente de jovens? O que vocês acham? Acho que é meio mesclado, né? Acho que uma grande maioria pode ser que sim, que seja de jovens, né? Mas eu acho que aí tem um pouco de tudo também. Qual é a fórmula utilizada pelos YouTubers para chamar a atenção do público? Aí, o que o YouTuber que você segue faz para te chamar a atenção? Por que você começou a segui-lo ou segui-la, né? Quais são as fórmulas aí que eles utilizam para chamar a atenção do público? Então, pensem aí. Cite alguns canais de YouTubers que têm mais inscritos. Aí vocês vão saber mais do que eu, né? Logo vai ser o meu, né? Vamos ver. Discuta essas questões, né, com seu professor antes de ler o próximo texto. Então, como a gente não está presencialmente, né, para eu poder ouvir as questões de vocês, espero que vocês tenham pensado pelo menos um pouquinho nesses questionamentos aí, tá? E agora a gente vai ter um texto aqui com uma reportagem, tá? Que faz referência à atividade dos YouTubers e a um problema vivido por esses profissionais, tá? Eles não curtem o Facebook. Produtores de vídeo online estão incomodados com a omissão da rede social em combater os piratas de conteúdo. Então, esse texto, nós vamos fazer o seguinte, vocês vão dar pausa no meu vídeo, tá? Vocês vão ler, porque senão vai acabar ficando um pouco cansativo eu lendo aqui para vocês, até porque daí a aula vai acabar ficando um pouco extensa. Então, vocês dão pausa, leem, a gente volta aqui, tá? Para continuar a aula, tá? Eu quero só chamar a atenção de vocês para esses números que vocês têm aqui, tá? Que daí a gente vai voltar e continuar com as questões da página 6, tá bom? Então leiam aí. Aqui nós temos a imagem de um YouTuber, né, bem conhecido, né, Felipe Neto. E aí eu aguardo vocês. E aí, leram? Muito bem. A reportagem, eles não curtem o Facebook, pode despertar a atenção de qualquer pessoa, mas há um público que pode demonstrar mais interesse pela leitura do texto. Que público é esse e por que provavelmente tem mais interesse pelo conteúdo do texto? Que público vocês puderam perceber lá lendo a reportagem tem mais interesse por esse tipo de conteúdo? Em geral, os jovens, né, se interessam por YouTubes e por redes sociais, né? Óbvio que os mais velhos, por não serem dessa geração, eles acabam sendo um pouco mais resistentes a esse mundo, né? Questão 2. Para atingir o público-alvo, o autor da reportagem escolheu uma linguagem com marcas de informalidade ou totalmente formal. Então, para ele atingir esse público, né, mais jovem, ele escolheu uma linguagem com marcas de informalidade ou totalmente formal? Dê exemplos. Então, olha só. Nessa reportagem, ele predomina uma linguagem formal, mas ele mescla, tá, passagens de informalidade ao longo do texto, tá? Dessa forma, ele se aproxima do público-alvo quando ele usa a bronca é o seguinte, dar uma mãozinha, né? Então, são exemplos, certo, de informalidade. Então, embora ele use da formalidade, ele mescla usando alguns termos aí da informalidade, tá? Então,
dessa forma ele consegue se aproximar mais do leitor, né? Do público-alvo dele, que são os jovens. Questão 3. Releia o título do texto e assinale a resposta correta. Eles não curtem o Facebook. Letra A. O fato de o verbo curtir ter sido utilizado em um título de reportagem sugere que ele pode ser empregado em qualquer contexto formal da língua, como em um texto científico ou um discurso político. Afinal, o referido verbo é bastante formal. Acho que não, né? Curtir não é uma palavra formal. B. O autor da reportagem fez uma escolha linguística bastante apropriada, já que o verbo curtir é comum em redes sociais como o Facebook. Essa é bem possível que seja, né? Mas vamos ler a letra C. O verbo curtir não apresenta nenhuma relação com redes sociais. Nada a ver, né? Então, aí a gente fica com a letra B, né? Questão 4. A alternativa que melhor descreve o significado da expressão conquistar desafetos é conquistar amigos, passar a ter amigos, ser visto com indiferença pelas pessoas ou ser visto como um ídolo pelos adolescentes. Então, conquistar desafetos seria passar a ter inimigos, né? Não a conquistar amigos, né? Desafetos são problemas que você passou a ter, né? Nesse caso, a ter inimigos. Questão 5. O autor da reportagem, ao analisar o comportamento do youtuber Felipe Neto, comenta: a estratégia de metralhadora deu certo. Explique o significado dessa frase considerando as informações do primeiro parágrafo do texto. Então, olha só, quando ele menciona essa frase, a estratégia de metralhadora deu certo, ele faz referência ao fato de que o youtuber ganhou notoriedade, quer dizer, ele começou a ser notado em virtude de críticas que ele fez aos fãs de Fiuk, tá? De retardadas, e ridicularizou a série de filmes Crepúsculo. Então, essa notoriedade proporcionou a ele dinheiro, tá? E ele acabou fundando o Paramaker, uma rede brasileira que reúne 5.000 canais de YouTube. Então, por conta dessa estratégia que ele fez, né, que eles usaram essa expressão aí, a estratégia de metralhadora deu certo. Foi porque ele metralhou, né, conotativamente falando. Ele usou várias críticas, né? Então essas críticas foram metralhadas, né? Várias críticas com relação às fãs do Fiuk, né? Chamando de retardadas, ridicularizou a série de filmes Crepúsculo e com isso ele acabou ganhando notoriedade. No segundo parágrafo, qual palavra foi utilizada no sentido figurado? Então eu usei a palavra agora há pouco, conotativo, né? Conotativo é quando você usa uma palavra no sentido figurado. Então, quando eles usam ali a palavra metralhar, não é no sentido real, no sentido literal da palavra, pegar uma metralhadora e metralhar, né, com tiros, mas sim fazer várias críticas, né? Então, isso é um sentido figurado, que a gente chama de conotativo. O sentido denotativo é o sentido literal da palavra. O sol queima. Então, sentido denotativo, né? Se eu ficar ao sol no meio-dia, no verão, ele vai queimar minha pele, certo? Agora, o sol está pegando fogo. Ele não pega fogo literalmente, né? Ele simplesmente fica quente, queima a nossa pele de arder, né? De termos que passar hidratantes e tudo mais. Então, aí seria o sentido conotativo, tá? Então, qual palavra no segundo parágrafo
que foi utilizada no sentido figurado. Neto encabeça protesto youtuber Facebook. Encabeça, né? Então, lá no segundo parágrafo, a palavra encabeça, tá? Deixa eu ver que horas são. Acho que eu vou ter que dar uma pausa aqui só um pouquinho. Então, gente, eu tive que terminar o vídeo, pausar o vídeo lá na escola e continuar aqui em casa, tá? Então, nós paramos ali na questão 6, né? Da página 6. Então, vamos lá. A questão 6 é a letra B, né? Encabeça. Qual o significado dessa palavra no contexto em que ela aparece, né? Naquele contexto ali, encabeça significa liderar, né? É líder, representa os demais na luta pelos direitos do youtuber. Então, ele tá liderando aquele movimento dos youtubers, né? Ele tá encabeçando, certo? Então, é líder, né? Liderar. Questão 7. Reescreva o texto, a bronca é a seguinte, utilizando a palavra que melhor substitui o termo bronca. Então, qual seria dessas palavras aqui que substituiria melhor o termo bronca? Elogio, indiferença, solução, problema ou descaso? Então, aí o problema é o seguinte, né? Porque bronca aqui tá sugerindo como se fosse um problema, né? E não um elogio, uma indiferença, uma solução, certo? Ou descaso. Ok, então vamos para a questão 8. No terceiro parágrafo, o autor relata com detalhes o descaso do Facebook que gera insatisfação nos youtubers. Organiza as informações na ordem em que aparecem na reportagem. Então, aqui a gente tem que enumerar de 1 a 5 em que ordem essas informações aparecem. Então, qual a primeira informação que aparece na ordem do texto? 1. Publicação do vídeo no YouTube, né? 2. Publicação do vídeo no Facebook. 3. Falta de remuneração do Facebook aos criadores do vídeo. 4. Falta de visualização do vídeo no YouTube. E 5. O Facebook lucra com as visualizações do vídeo. Então, essa é a ordem de informações que aparece na reportagem, certo? Questão 9. A expressão a cereja do bolo pode ser compreendida como o melhor que poderia acontecer, algo muito bom. No contexto da entrevista, pode-se afirmar que essa expressão, letra A, foi uma maneira que o autor escolheu para tornar a reportagem engraçada? B, foi utilizada ironicamente pelo autor, uma vez que o fato de o Facebook lucrar com a pirataria prejudicaria os youtubers? Ou C, demonstra que o autor está triste pelo fato de os youtubers, que são seus amigos, não receberem os créditos de seu trabalho? Então, qual dessas alternativas ela representa a expressão cereja do bolo? Letra B, né? Ela foi usada com ironia pelo autor, né? Uma vez que o Facebook lucra com a pirataria, prejudicando os youtubers. Questão 10. No trecho, os youtubers se ressentem. O verbo ressentir-se poderia ser substituído por se sentem culpados ou se entristecem, se chateiam ou se sentem prejudicados, se animam ou se enchem de esperança, se calam ou se escondem. Então, se ressentir, qual seria um sinônimo aí? Se chatear, né? Se chatear ou se sentir prejudicado, né? Letra B. Questão 11. No quinto parágrafo do texto, o autor utiliza a expressão dar uma mãozinha.
Explique seu significado, esclareça a quem ela é direcionada. Então, vocês vão voltar lá no 5º parágrafo, né? E quando ele usa a expressão dar uma mãozinha. Então, qual é o significado e para quem que ela se direciona? Então, primeiro, que é ajudar, favorecer, né? Dar uma mãozinha. Esse é o significado da expressão. E ela é direcionada a quê? A vídeos colocados no publicador do Facebook, tá? Então, ela é direcionada a esses vídeos que são colocados no publicador do Facebook, tá? Questão 12. Releia o trecho a seguir, atentando-se ao uso da palavra passado. No passado, o YouTube também teve dificuldades para lidar com o plágio. Quantas palavras há na expressão no passado? Quais são elas? Ó, a expressão composta por 3 palavras. Vocês vão olhar para mim e falar, essa prof tá louca, né? No passado tem 2 palavras. Não. Por quê? Porque o no, gente, ele é a junção da preposição em mais o artigo o, certo? Então, por essa razão, só ali no no são 2 palavras, tá? A preposição em e o artigo o. Aí, eles se juntam para formar o no, tá? E o substantivo passado, tá? Por isso que são 3 palavras. Então, na resposta, vocês têm que explicar. É composta por 3 palavras, que aí vocês vão explicar, 2 pontos. Preposição em, mais artigo o, mais substantivo passado, tá? Então, não adianta só vocês colocar 3 palavras, porque senão vocês depois, na hora que vocês vão repassar essa leitura, de repente vocês não vão lembrar desse detalhe aí, tá? Então, expliquem certinho. Originalmente, questão B, originalmente, passado é o particípio do verbo passar, correto? Contudo, na frase em destaque, a palavra está sendo utilizada como um substantivo. Essa ocorrência recebe o nome de derivação imprópria, que envolve mudança de classe gramatical. A gente vai estar trabalhando, tá, mais a fundo esse assunto, tá, de derivação imprópria nas práticas de reflexão sobre a língua. Tá aqui mais algumas páginas, tá? Em derivação imprópria. É quando eu uso uma palavra que ela pode ser uma classe gramatical e ao mesmo tempo está sendo usada em outra classe gramatical, né? Que é o caso aqui do passado, né? Por exemplo, o casaco foi passado com ferro muito quente. Então, aqui eu tenho o quê? O verbo, né? No particípio do verbo passar, né? O particípio do verbo passar, passado. Porém, eu tenho a palavra passado como um substantivo, né? No passado, eu gostava de jogar vôlei, certo? Então, isso a gente chama de derivação imprópria, mas a gente vai estar estudando daqui a algumas páginas, tá? Agora, responda. O que torna passado um substantivo no trecho em destaque? Então, o que esse verbo no particípio, verbo passar no particípio, o que torna essa palavra passado um substantivo? Primeira alternativa, a posição da expressão no passado que está no início da oração, o fato dela estar no início de uma oração, a utilização do artigo o antes da palavra passado, ou a indicação de tempo expressa por no passado. Então, o que indica que essa palavra é um substantivo? É ele estar acompanhado do substantivo o, né? Os substantivos em português, eles são determinados por artigos, né? Então, o livro, o passado, o caderno, a felicidade, né? Então, os artigos, eles caracterizam esses substantivos, né? Os artigos, os pronomes, certo?
Então, os determinantes em geral, né? Releia o trecho a seguir e responda à pergunta. As regras de conduta de usuários no Facebook condenam a prática. Os YouTubers se ressentem porque, segundo eles, o Facebook faz pouco para evitá-la. Os pronomes destacados retomam quais palavras respectivamente? Então, nós temos ali em destaque eles e o lá em evitá-la. Então, que palavras o eles retoma? Ó, segundo eles quem? Os YouTubers, né? Então, eles retoma YouTubers. E lá, para evitá-la. Evitar o quê? Essa prática, né? Então, o lá retoma a palavra prática. Ok? Entendido? Muito bem. Então, vamos virar aqui página 8. Acho que já vai dar para quase nós encerrarmos por hoje, né? Mas vamos fazer mais essa aqui. Ao longo dos parágrafos, o autor se refere às razões da insatisfação dos YouTubers. Assinale as informações que as representam. Então, aqui, ó, nós temos aqui algumas insatisfações dos YouTubers, né? Quais informações as representam? Então, nós temos ali 3, 6, 9, 11, tá? Afirmações aqui. Quais representam a insatisfação dele, as razões da insatisfação? Letra A. Neto conquistava desafetos entre os ídolos adolescentes, do primeiro parágrafo. B. A estratégia de metralhadora deu certo, no primeiro parágrafo. C. São os YouTubers pessoas que produzem vídeos e ganham dinheiro com publicidade? Primeiro parágrafo. D. As reclamações deles se repetem em todo o mundo? No segundo parágrafo. Seus vídeos que demandam tempo e dinheiro para ser feitos circulam de graça pela rede em versões pirateadas? No segundo parágrafo. Sim, né? Aqui refere-se a razões da insatisfação dos YouTubers, né? Então, aqui nós temos uma, primeira letra E. O vídeo circula sem gerar curtidas na página do autor? Isso está lá no terceiro parágrafo? Sim. Uma pessoa que assiste a seu vídeo no Facebook não vai querer rever no YouTube? Sim, com certeza. Depois que ele vê o vídeo uma vez lá no Facebook, ele não vai querer ver no YouTube de novo, né? Então, isso é uma razão da insatisfação deles. E H, o Facebook faz pouco caso para evitá-la. Olha quem apareceu aqui, né? A Sophie. Também, né? O Facebook não faz muita questão de evitar. Sophie, sossega. Então, por enquanto, letra E, letra F, letra G e letra H. Páginas de empresas e de celebridades usam a técnica para atrair fãs? Não tem muito a ver aí com a insatisfação deles, né? No passado, o YouTube também teve dificuldades para lidar com o plágio? Sexto parágrafo. Não, isso não é razão de insatisfação, né? Isso realmente aconteceu, mas não é razão de insatisfação. O Facebook afirma que trabalha em uma solução parecida? Também, mas não tem razão para a insatisfação dos YouTubers, né? Aqui nós temos a questão 15, que vai ficar para vocês fazerem no caderno, tá? Vocês têm ali o ícone, né, de um caderninho, ok? Então, vocês vão fazer no caderno, ó, que diz assim: o site YouTube ganhou a admiração dos YouTubers. Sophie, resolve o que você quer fazer. Descreva resumidamente a principal razão para que isso tenha acontecido. Então, você vai resumir,
tá? Para tanto, recorra às informações do 6º parágrafo do texto, tá? Então, vocês vão fazer um resumo, isso vai dar o quê? Um parágrafo, tá? Esse resumo de vocês aí, certo? Então, a principal razão para que tenha acontecido, tá? Essa a admiração que os youtubers ganharam, tá? Então, essa aqui vocês vão fazer no caderno, tá? 16. Em diversos momentos da reportagem são inseridas falas do youtuber. Que recurso linguístico é utilizado para identificar essas falas? O recurso mais comum, né? Quando a gente vai identificar a fala de uma pessoa dentro de um texto, são as aspas, né? Então, as aspas identificam as falas do youtuber, certo? A questão 17 também vocês vão fazer, tá? De tarefa, certo? Que é o seguinte, ó. Vocês vão registrar aqui, ó, que vocês têm registros de fatos e opiniões, tá? Então, isso aqui é uma coisa importante, vocês saberem diferenciar o que é um fato do que é uma opinião, certo? Então, vocês vão separar aqui o que é fato do que é opinião, tá? Então, aqui, ó, vocês têm 10 alternativas, tá? 10 afirmações, certo? E vocês vão separar ali o que é fato e o que é opinião, tá? Por exemplo, dos 1000 vídeos mais populares vistos no Facebook no primeiro trimestre desse ano. Isso aí é um fato ou é uma opinião? Neto ganhou audiência, dinheiro e fundou o Paramaker. É um fato ou é uma opinião? Certo? Então, vocês vão colocar dentro dos boxes ali, dentro das colunas, o que é fato e o que é opinião, tá? Então, aí por hoje a gente encerra aqui, certo? Vocês ficam com a questão 15 e a questão 17, tá? Para fazerem para sexta-feira, tá bom? A gente confere na sexta-feira e aí a gente dá sequência aqui nas atividades do texto, tá bom? Eu pediria que vocês fizessem a leitura do texto Epidemia de Mentiras, que vocês vão ter lá na página 10, tá? Que ele é um texto bem longo, também é uma reportagem um pouco longa, certo? Pra gente também já adiantar a aula de amanhã, tá? Pra gente poder estar trabalhando em cima desse texto aqui. Tá bom, gente? Então, um beijo, obrigada pela atenção de vocês, pelo carinho, e a gente se vê amanhã, tá bom? Tchau, tchau.